Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim gravar um vídeo que, assim, mais esperado ultimamente por vocês, que vocês têm pedido muito lá no Insta e aqui nos comentários do YouTube, que é o vídeo de relato de parto. Então, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscrever. Já deixa seu like aqui, tá bom? E vá me seguir lá no Instagram, que é @merodrigues_. E assim, se você caiu aqui de paraquedas, se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, dá uma olhadinha aqui no meu canal e se você gostar, fica por aqui, tá? E bora pro vídeo! Hoje fazem 15 dias que eu tive o meu segundo filho, o Joaquim. Quem me acompanha aqui no canal, quem viu os vídeos, sabe o quanto eu tava tentando um parto normal. Eu queria muito ter um parto normal, porque eu tive, a minha primeira filha foi cesárea, então eu queria a experiência do parto normal. Eu já tinha tentado da primeira vez, mas não deu, não tive dilatação. E aí eu queria essa segunda vez, meu médico super me apoiando, como já me apoiou na primeira gestação, família me apoiando, o Christian principalmente, enfim, tudo certo para acontecer o parto normal, mas já vou adiantando aqui para vocês que eu passei por mais uma cesárea. Então eu vou contar exatamente como foi, o que aconteceu. Eu estava de 39 semanas e acordei tendo muita contração. No dia que eu completei as 39 semanas, eu tava tendo bastante contração, mas sem dor, só contração de treinamento, toda desregulada, mas desde cedo, desde quando acordei. E nesse dia eu tinha consulta, e aí a gente foi pra consulta. Eu sempre ia a pé, porque eu gostava muito de andar, então, né, faz bem, e eu preferia ir a pé. E nesse dia tava um calor, gente, vocês não têm noção, tava muito quente, e a gente foi pra consulta. Chegamos lá, fomos atendidos, tava tudo certo, tava tudo ok com o bebê, tudo ok comigo. O médico falou que a altura uterina já tava certa, né? Tipo, na idade que é pro bebê nascer, no tamanho que é pro bebê nascer, uma coisa assim. E aí, tava tudo ok, coraçãozinho batendo super bem. E voltamos embora. Quando voltamos embora, eu comecei a ter mais contrações e com cólicas, né? Já tava sentindo um pouquinho de dor. Mas coisa pouca, assim, nada muito absurdo. E aí, fiquei deitada à noite, assim, foi chegando a noite. E aí eu comecei a ter várias contrações uma atrás da outra e resolvi cronometrar. Pra ver como é que estavam, de quanto tempo tava. E essas contrações já estavam vindo com cólicas, né? Tinha hora que elas vinham com cólicas e aí às vezes não vinha com cólica. E elas começaram de 20 em 20 minutos. Então eu comecei a ter contrações de 20 em 20 minutos. Aí abaixou para 15, depois abaixou para 13, se eu não me engano, e foi abaixando. Aí chegou a ficar em 7 durante a noite. E acompanhando, e eu conversando com a minha mãe pelo WhatsApp, enquanto isso, né, porque era ela que, se a gente precisasse ir para o hospital, era ela que ia ajudar, né, porque a gente ia precisar do carro e tudo mais, e ia precisar deixar a Lívia com ela. E aí a gente foi e ficou prestando atenção nisso, até que elas espaçaram, deu uma espaçada de 30 minutos. E aí ficou um tempo sem vir. Aí depois já começou de novo. Aí como tava bem desregulado, eu parei de cronometrar e falei, não, eu preciso descansar, preciso dormir um pouco. E aí eu fui dormir, mas assim, não desliga, né? Você não desliga. E eu não consegui desligar minha mente, não consegui nada, eu só ficava pensando nisso. Mas deitei e dormi. Só que incomoda, porque a contração vem e sua barriga fica dura. Imagina isso a noite inteira. Você deitada e a noite inteira isso. Só que eu não tava sentindo dor. Aí deu umas 5 horas da manhã, quase 6, eu perdi o sono. Aí acordei, fui no banheiro, tudo normal. E contração, uma atrás da outra. E aí levantei, fiz café, fui tomar café, aí eu sentei e comecei a cronometrar de novo. E as contrações estavam indo de 4 em 4 minutos.
e com dor, mas nada absurdo, era uma dor fraca, eu esperava uma dor muito forte. Até a minha mãe comentou comigo, Melissa, quando foi pra você nascer, eu não senti uma dor absurda, a minha dor não foi forte. Que a minha mãe, a bolsa dela rompeu em casa e aí ela chegou no hospital e já tava nascendo. E ela disse que ela não sentiu dor, tipo, igual todo mundo fala, uma dor absurda, sabe? E aí, eu tava esperando essa dor forte, né? Essa dor absurda aí. E beleza. Passou. Eu falei, eu vou dar uma caminhada. Porque isso ajuda o bebê a encaixar. Se for pra nascer, ele vai nascer agora e tudo mais. Aí tem uma escada aqui perto de casa. Que eu ia descer e subir ela, que ela é gigante. E ela é bem inclinada, assim. Só que nesse dia tava tendo um vazamento e tinha uns rapazes arrumando lá. Aí eu falei, tá, eu vou andar no quintal de casa. O quintal aqui de casa é bem grande, então dá pra andar. Aí eu comecei a andar. Fui andando. Eu andei 35 minutos. Tem vídeo aqui no canal do dia que o Joaquim nasceu. Então se você não viu, vai lá ver, que tem eu aí andando no quintal. Então eu deixo aqui na descrição pra você ir lá ver, tá bom? E aí, eu fui andando. Aí entrei, fui tomar um banho. Gente, minhas dores sumiram, as contrações sumiram. Falei, caramba, né? Não é hora ainda. Aí falei, bom, não sei se ele vem hoje, mas por via das dúvidas, eu vou me arrumar. Vou ficar pronta. Fui, fiz chapinha, passei maquiagem, acho que eu tirei minha sobrancelha também, não lembro. Mas eu fiz maquiagem e tudo. E fui almoçar. Eu e o Cris fomos almoçar. Aí a gente almoçou e durante o almoço eu comecei a sentir mais dores. Eu tava sentindo as cólicas desde o meio das costas. E aí elas desciam e a minha lombar queimava. E aí vinham as contrações. Então tava desse jeito. Mas não era uma dor absurda, mas eu estava tendo dor. Notei que a minha calcinha também tava ficando molhada. Aí mais um indicativo, né? De que poderia estar escapando líquido, alguma coisa assim. Liguei pro meu médico, ele tava de plantão no dia. Eu não sei o que aconteceu, que ele pediu pra eu tomar remédio e ficar em casa. Só que eu tava com a calcinha molhada. Só que a calcinha, eu fui ver isso depois que eu desliguei o telefone. Então, eu falei com a minha mãe falou, não, a gente vai pro hospital, né? Você passa lá, não tem problema algum ir pro hospital, ver como é que tá, vamos examinar. Aí fui, me arrumei, só que eu falei pro Cris, eu acho que a gente vai voltar. Porque, né, eu não imaginava que eu ia pro hospital e ia ficar lá. Aí eu falei, será que a gente leva as coisas e tal? Aí pensei melhor, falei, não, vamos deixar, porque eu acho que eu vou voltar pra casa. Porque da Lívia foi assim, eu fui e voltei várias vezes do hospital. E aí fui pro hospital. Aí cheguei lá, meu médico me examinou, colo fechado, sem dilatação e contração. Contração. E aí ouvi o coração do bebê, tava tudo certo. Só que eu falei pro Cris antes da gente descer pro hospital, eu falei assim, se eu ver que não vai pro parto normal, eu não vou ficar sofrendo. Porque da Lívia eu fiquei esperando e foi uma cesárea. Então eu já descartei, sabe? Falei, eu vou pedir pro médico ser muito sincero comigo. E se ele falar que não vai pra um parto normal, a gente faz a cesárea. Aí tá, ele me examinou, falou que tava tudo certo, que o colo tava fechado. Só que assim, faltavam alguns dias só pra data provável, né? Faltava menos de uma semana pra data provável. E aí, ele já tinha dado o limite, se não viesse até o dia 17 de setembro, no dia 18 ele faria a cesárea. Então assim, já tava no tempo de nascer, já tava tudo certo. E aí ele pegou e falou, ó, a gente pode esperar, né? Você pode ir pra casa esperar. Ou, se você quiser, eu posso operar você hoje, ou então amanhã cedo. Aí eu falei pra ele, doutor, seja muito sincero comigo. Você acha que vai dar o parto normal, não vai? Aí ele falou pra mim, muita coisa pode acontecer.
mas você já tem uma cesárea. Lógico, né, gente? Você já ter uma cesárea não é indicativo de que você terá outra, mas a probabilidade de você ter outra cesárea é muito maior. E aí, assim, tava igual da vez da Lívia, sabe? De quando a minha primeira filha foi nascer. Igualzinho, eu tava em trabalho de parto, mas não tive dilatação. E aí, até que ele pegou e ele falou que ele achava que não seria parto normal mesmo. Aí ele falou assim, se você quiser, que horas você almoçou? Aí eu falei, umas 11h30, meio-dia. Aí ele falou, 4h30 eu posso operar você. Aí me deu aquele frio na barriga, sabe? Eu não sabia se eu fazia cesárea ou não. E aí quem tava lá comigo era minha mãe, porque o Cris ficou lá embaixo com a Lívia e com a minha irmã, que a Lívia quis ir junto pro hospital. E aí eu queria falar com o Christian, sabe? Pra ver o que ele achava e tudo mais. Mas ele já tinha deixado isso nas minhas mãos e quem decidiria como seria eu ou o Joaquim, né? Lógico. E aí eu falei pro doutor, falei, vamos fazer hoje então. Quem faz amanhã e pode fazer hoje, faz hoje. Daí ele falou, então tá bom. Aí ele já fez o papel de internação, desceu com a gente. E aí já me deu aquele frio na barriga. E eu sem nada no hospital, só tava com a roupa do corpo. E ele queria que eu já ficasse internado pra tomar soro. Só que assim, eu precisava vir em casa pegar as coisas, porque eu queria esquecer a maioria das coisas. Aí a gente veio em casa, eles me liberaram lá, a gente veio em casa, porque eu precisava pegar dinheiro, a gente foi sem nada. Precisava pegar documento, tudo, né? Aí a gente veio em casa, pegou todas as coisas. Quando eu falei pra Lívia que o Joaquim ia nascer, ela chorou muito, muito, muito. Ela me abraçou e ela chorava, porque ela falou que ela tava chorando de emoção. Ela ficou muito ansiosa, ela queria que ele nascesse logo, ela queria conhecer ele logo. Só que assim, lá no hospital ela não podia entrar no quarto. Eles não permitem que criança entre no quarto, só maior de 12 anos. Aí, pra sair do centro cirúrgico, ela poderia ficar esperando pra ver ele na hora que ele nascesse. E foi isso que a gente fez, né? Ela viu, foi a coisa mais linda. Mas então a gente veio pra casa, a gente pegou todas as coisas. Aí a minha mãe precisava terminar algumas coisas lá no serviço dela, ficou lá terminando. E eu fui pro hospital. Não, a gente foi lá no serviço da minha mãe, ficamos lá um pouco, porque a gente tava decidindo qual plano a gente ia pegar de quarto. Se a gente ia pegar o apartamento, que ficava só eu lá, e acompanhante e tal, ou se a gente ia pegar um outro plano que eu dividiria o quarto com 2 pessoas. Optamos por esse que dividiria o quarto com 2 pessoas, porque se fosse parto normal, quem ficaria comigo lá seria o Christian, porque não seria tão uma recuperação um pós-parto, né, tão difícil e tudo mais, tão debilitado, vamos dizer assim. Mas como seria cesárea, era melhor que minha mãe ficasse comigo lá, porque aí ela me ajudaria melhor. O Cris, né, querendo ou não tem experiência nenhuma com recém-nascido, não tinha, né, experiência nenhuma com recém-nascido e tudo. Então, seria mais fácil se a minha mãe ficasse. Aí a gente optou por esse plano, pra dividir o quarto com outras 2 pessoas. Porém, eu fiquei sozinha no quarto, ninguém ganhou neném, né, no fim de semana que o Joaquim nasceu. Só no domingo, quando eu tava saindo do hospital, tinha uma moça que tinha acabado de ganhar neném. Então, assim, tranquilo, foi como se eu estivesse no apartamento. E aí a gente decidiu, fomos pro hospital, eu e o Cris, e a Lívia e a minha irmã ficaram lá com a minha mãe, e elas iam depois. Então a cesárea estava marcada para 4h30, a gente chegou no hospital, acertamos todas as coisas que tinha para acertar, e subimos pro quarto. Já coloquei aquela camisola maravilhosa de hospital, né, que é um terror, mas é necessário. Já aquela expectativa, o Christian, nossa, gente, ele mudou de cor quando o médico falou que ia nascer, então assim, foi um negócio muito doido. Foi muito legal, muito gostoso. E aí as enfermeiras foram no quarto, aí começou todo aquele processo, né, passaram sonda, colocaram soro e tudo mais, e eu já estava com bastante dor. Depois que foi passado a sonda, eu sentia muita vontade de fazer xixi. E eu pensei que a sonda pudesse estar errada, mas não. Era o querido baby que estava pressionando, porque ele queria sair, gente. Então, assim, e daí dava as contrações e doía muito minha bexiga. Muito, 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 muito. E a minha mãe tava lá no quarto comigo, ela ficava olhando
minha barriga ficava bem dura. E aí nós fomos pro centro cirúrgico, eu fui, né, pro centro cirúrgico e fiquei lá. E aí foi nessa hora que me bateu um arrependimento, assim, de estar grávida, sabe? Porque ia nascer, eu sei como o pós-parto de uma cesárea é complicado, é difícil. E eu comecei a sentir muito medo, porque agora eu já tinha a Lívia, né? Então, além de me preocupar comigo e com o Joaquim, eu tava me preocupando muito com ela. Então eu tinha muito medo que acontecesse alguma coisa comigo e ela ficasse sozinha, sabe? Ficasse sem a mãe. E aí foi a hora que começou a passar muita coisa pela minha cabeça. Aí eu só concentrei, comecei a rezar, pedi muito pra Deus, pra Nossa Senhora do Bom Parto, que desse tudo certo, né? Que nada de mal acontecesse com a gente, tanto comigo quanto com o Joaquim. E aí os médicos desceram, o anestesista aplicou anestesia. E diferente da primeira gravidez, nessa eu senti a minha perna formigando. Na primeira gestação, eu senti nada, dormiu tudo, eu não sentia nada, 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 nada. E nessa não, eu senti o tempo inteiro a minha perna formigando. Não sei se foi uma anestesia diferente, nem perguntei também, mas enfim, foi tranquilo. O médico começou a cirurgia e aí quando o Joaquim nasceu, chorei, né? Eu achei que, sabe, eu tava muito tranquila. Então eu achei que não ia chorar, não ia nada, mas chorei. Ele nasceu, nossa gente, perfeitinho. Nasceu com 6 dedos em uma mão. E o pediatra tirou já na hora lá. Mas tudo certo. Nossa, gordinho. Ele nasceu com 3 kg, 158 e 46 centímetros. Um bebê bem pequeno. Mas, assim, pequeno porque eu com o Christian, a gente é muito grande, a gente é alto. Então a gente tava esperando um bebezão, o médico também tava esperando um bebezão, ainda mais que nas ultras ele sempre tava maior do que... Ele tava uma semana mais à frente, assim. Então, nasceu pequeno para as nossas expectativas. Mas ele... Ai, gente, ele é a coisa mais fofa desse mundo. Eu só não vou mostrar ele agora porque ele tá dormindo, eu não quero acordar ele, senão eu não consigo terminar de gravar esse vídeo. E aí, depois que ele nasceu, o Cris assistiu o parto todo, acompanhou tudo depois. Ficou lá junto, tirou muitas fotos. Eu achei que ele não conseguiria gravar, que ele não ia conseguir tirar foto. No fim, ele conseguiu fazer tudo isso. E aí, depois que ele ficou lá com o Joaquim, ele pediu pro médico pra ficar junto comigo lá dentro do centro cirúrgico. Porque aqui na minha cidade, você assiste o parto através de uma tela de vidro. Você não fica lá dentro. E aí, ele foi, pediu pro médico, o médico autorizou e ele ficou lá comigo no centro cirúrgico até terminar. E aí a gente saiu do quarto do centro cirúrgico. Tava a minha sogra, minha mãe, minha irmã e a minha filha esperando a gente lá fora. E foi lindo, minha filha chorou muito, 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 muito. Ela tava muito emocionada, ela tava muito ansiosa pro Joaquim nascer. E aí nós subimos pro quarto e o Joaquim já mamou na primeira hora. Ficou o tempo todo comigo, até a hora de tomar banho, né? Não pode ficar com ninguém. Então as enfermeiras já falaram lá que ninguém poderia carregar, que era pra ficar só comigo. E ele ficou, e ele mamou o tempo inteiro que ele esteve comigo. Então foi uma coisa muito diferente, assim, da minha primeira gestação, que a Lívia só dormiu, ela não quis mamar. Mas o Joaquim mamou. Mamou muito, muito, muito. E depois ele foi tomar banho e voltou e continuou mamando. Mamou a madrugada inteira, não dormi. Mas, assim, foi isso, gente. Foi dessa forma. Não foi o parto normal, não foi o parto que eu queria, que eu desejava. Mas foi o parto que tinha que ser, né? Eu tentei. Não me sinto menos mãe por ter tido outra cesárea. Muito pelo contrário, né? Eu acho que a forma como o filho vem ao mundo não determina se você é mais ou menos mãe. Ainda sou super a favor do parto normal. Defendo o parto normal demais, mas cesáreas salvam vidas. E meu filho precisava nascer. E era a melhor forma dele nascer foi essa. Eu, infelizmente, é da minha anatomia não ter dilatação. Eu não tive na primeira gravidez, não tive nessa. E, enfim, tava com uma contração atrás da outra. Isso prejudica os batimentos do bebê, né? Porque cada contração que tem, o batimento ou cai ou sobe mais.
Então, assim, foi como tinha que ser. Eu entreguei muito nas mãos de Deus e Ele fez o melhor que podia fazer por mim naquele momento, por mim e pelo meu filho. E graças a Deus ele nasceu cheio de saúde. E o meu pós-parto eu vou relatar pra vocês em outro vídeo, né? Porque hoje faz 15 dias de pós-parto. E hoje eu posso dizer que eu estou muito bem, mas não foi tão tranquilo o meu pós. Da minha primeira gravidez foi bem mais tranquila do que essa. O pós em relação a dores, né? Em relação a coisas externas, assim, relacionamentos, pensamentos, maturidade é totalmente diferente. Essa tá sendo muito mais tranquila. Mas eu vou relatar tudo pra vocês num próximo vídeo sobre o meu pós-parto. Mas assim, foi isso, gente. Como eu disse, foi o melhor que poderia ser feito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau.